pessoa mandou assim para mim, ó, meu cliente entrou sozinho com requerimento de aposentadoria no INSS, mas o pedido / cálculo está errado. O que fazer? O que fazer quando o cliente chega com pedido de aposentadoria, de requerimento já feito? Ele vai chegar com um protocolo para você, e aí o que você pode fazer? Eu sempre falo com os meus alunos, nunca responda nada se você não tiver acesso à documentação, ao site do meu INSS. O cliente ele tem que te autorizar a acessar a senha do Gov, entrar no site do meu INSS, para você entender o que aconteceu naquele processo administrativo, aliás, o que está acontecendo, né? Porque se o pedido foi feito e ainda não teve uma decisão do INSS, então, se ainda não teve uma decisão do INSS, se o servidor não viu esse processo, é possível você salvar esse processo. Como? Você pode anexar os documentos que faltaram, você pode colocar o pedido, né? Agregar um pedido ali que não foi feito. Isso tudo que eu estou falando, se der para salvar. Agora, se não der para salvar, vale até mesmo a pena desistir e entrar novamente. Quando eu trago essas duas opções, por quê? O INSS, até que você o INSS ou o servidor não tenha olhado o processo, você pode juntar documentos novos, tá? E por que eu faço essa distinção? Porque se você juntar documentos novos já na fase de recurso ou na fase que o INSS olhou, pode ser que você altere a DER, que é a data de entrada de requerimento. Se você trouxer um documento novo, por exemplo, na fase recursal, e aquele documento foi importante para mudar o entendimento da junta, mudar o julgamento, aquilo vai mudar a sua DER. Isso significa o quê? Você pode perder atrasados aí, você pode mudar, alterar essa data de início de benefício com essa apresentação de novos documentos. Mas se isso for estrategicamente melhor e mais favorável para o seu cliente, não deixe de fazer, lógico. Agora, se ainda está na fase administrativa, que o INSS não olhou nenhum documento, não viu nada, não deu nenhuma resposta, você pode tranquilamente juntar o documento, fazer a correção pertinente, tá? Agora, se você vê que é um erro grosseiro, que vai levar ao indeferimento, aí não vale a pena mesmo, vale a pena às vezes desistir daquele pedido e fazer um novo pedido. E outra coisa também que eu trago aqui, que não sei se todos sabem disso, gente, o direito ao benefício, por exemplo, se for uma aposentadoria, conforme a colega perguntou aqui, se foi um requerimento de aposentadoria e já está numa fase que o INSS tem que decidir, eu vou falar para você, fica tranquila, é um direito. Se é um direito, ele pode ser renunciado. Se a pessoa não receber a aposentadoria, se ela não mexer no fundo de garantia, se ela não fizer nada disso aqui, se ela não mexeu no dinheiro, por isso que vale a pena, às vezes, vale a pena não, eu sempre faço isso. Coloca o dinheiro para receber na conta que o INSS vai indicar e não na conta pessoal do seu cliente, porque aí essas contas elas podem se misturar e o cliente sem querer mexer no dinheiro. Agora, se você ter esse cuidado de puxar uma conta aí que o próprio INSS vai colocar com os bancos que ele tem parceria com ele, e o cliente não mexeu no dinheiro e o valor veio muito inferior ao que você viu, ou que o cliente esperava, ou que na hora do cálculo foi feito, depois que foi feito o cálculo viu o erro, pode ser feita a renúncia àquele direito. A pessoa pode desistir do próprio benefício concedido, não tem problema nenhum, e voltar ao status quo inicial, né? Voltar ao início, e ela pode vir futuramente fazer um novo benefício. Vale a pena em que circunstâncias? Por exemplo, a gente sabe que a reforma da Previdência trouxe muitas regras de transição. Regra do 100%, do 50%, da pontuação, várias regras. E para poder saber em qual regra é melhor para o seu cliente, você precisa fazer cálculos previdenciários. O seu cliente, ele não sabe disso. Ele vai sozinho lá no INSS fazer o pedido dele. E aí acontece essas situações. E aí você descobre que tem uma regra de transição muito mais favorável para ele.
E aí você pega e faz a desistência desse pedido, né, dessa concessão, e faz um novo pedido agora com o planejamento correto, com os documentos corretos, com o valor correto, inclusive indicando a regra que melhor atende o seu cliente. Então, esse cuidado você deve ter. Quando o cliente que começou, não tem jeito. A gente vai pegar alguma coisa que já deu início e vai ter que verificar essa condição. Agora, se é você que fez a consultoria, você fez o planejamento, pediu a documentação, aí com certeza você está verificando, inclusive, todos os benefícios que ele tem direito. Tanto na regra anterior à reforma, quanto nas regras de transição, quanto nas regras atuais. Essa é a importância de quem faz planejamento. Importante para o cliente, importante para você, advogado e advogada, que não precisa só depender de êxito judicial e pode ter esse faturamento já no seu escritório, esse fluxo de caixa no seu escritório. E você pode estar falando assim, mas isso tem importância? Eu falo para você, o meu boleto está vencendo todo mês e eu tenho que honrar ele todo mês. Então a gente precisa de um fluxo de caixa mensal, né? O cliente, sim, a colega está perguntando aqui, o cliente pode desistir antes de receber? Exatamente isso que eu estou explicando. Se chegar numa fase que o benefício foi concedido, se o cliente não mexeu no dinheiro depositado, não mexeu no fundo de garantia, não fez nenhuma movimentação, pode ser feita uma renúncia desse direito, porque é direito, gente. Ele não é obrigado a ficar com aquele benefício. Ele não concordou com o valor, ou o valor estava errado, igual a colega perguntou aqui. Então é feita uma petição de desistência e volta ao estado inicial. E aí você, igual a colega aqui que perguntou, pode começar novamente e de forma correta, corrigindo os erros, fazendo inclusive o planejamento previdenciário. E detalhe, cobrando o cliente por isso, porque isso é uma consultoria que você está agregando valor ao patrimônio dele. Você não está só falando que corrigindo um problema, você está corrigindo e mostrando a melhor opção. Eu já tive situações no meu escritório que a pessoa, se esperasse 2 meses, ela teria agregado na renda dela mais de R$1.000. Só que ela não sabia. E muita gente fez isso quando começou a ouvir sobre a reforma da Previdência. Correram aí no administrativo, fizeram aposentadoria de qualquer jeito e hoje não tem muito o que fazer porque ela já mexeu no dinheiro, já sacou o dinheiro, já acessou tudo. Aí realmente não tem. Se não tiver nada que possa rever esse benefício, como tempo especial, erro no cálculo, aí não tem jeito. Agora, se não recebeu ou se fez o pedido e faltou documento, dá para salvar essa situação, tá? Sugestão, sempre peça ao meu INSS, acesse o processo administrativo do seu cliente, peça aí as provas que talvez ele nem saiba que são necessárias. Por exemplo, formulário de insalubridade, CTC, certidão de reservista, uma série de coisas que podem agregar aí no pedido dele. E se o INSS não olhou esse pedido, não se manifestou, você pode juntar o documento do jeito que o processo está. Não tem problema nenhum, você não vai ter nenhum prejuízo com relação a isso. Agora, se o INSS já olhou, já teve uma decisão, ou a IA, né, que é a inteligência artificial, aí de fato a gente tem que pensar aí numa nova estratégia. A Raquel tá perguntando aqui se ela pode pedir auxílio incapacidade sem laudo. Raquel, hoje a gente tem a possibilidade de fazer o requerimento do auxílio incapacidade temporária com a apresentação de documentos, tá? Com a apresentação de documentos, com uma série de requisitos que eu já até falei em algumas lives aqui. Agora, se você está agendando a perícia presencial, você não vai precisar anexar nesse pedido, mas o seu cliente tem que levar esse laudo, porque o que acontece, Raquel? Muitos confundem, né? Gente, laudo
Laudo é diferente de declaração médica. Atestado médico, declaração médica, relatório médico é algo que o médico faz, mas ele é baseado em um laudo. E quando fala em laudo, laudo é baseado num exame. Por exemplo, a pessoa fez uma ressonância, fez uma tomografia, fez um raio-x, fez um exame que for. Em cima desse exame, é laudado, o médico, o profissional faz um laudo, e aí a gente tem um laudo médico. E aí em cima desse laudo, a pessoa tem hérnia de disco, hérnia cervical, tem aquela série de coisas. Aí o médico dá uma declaração ou faz um relatório que ela tem uma incapacidade, que ela precisa fazer um tratamento. Isso é um relatório, mas o laudo é baseado no exame. Então, se vai fazer perícia presencial, no momento que você faz o requerimento, você não vai precisar apresentar, mas se você, o cliente, tem que ir documentado, porque depois o perito do INSS, ele faz um relatório, lá no sistema SAB, né, e ele faz um relatório ali das impressões que ele teve, tanto pessoais quanto documental, e registra isso fica registrado aí na vida previdenciária do seu cliente. Então, sim, tem que ter documento, tá? Ainda que o perito aí, às vezes, não olhe, você vai ter que juntar no seu processo judicial, você vai ter que juntar em alguma situação. Então, nada melhor que começar. Gente, eu tô com uma revoada de sei lá o que aqui, acho que é papagaio, tá? Então, você vai, por isso desse barulho, você vai precisar que esses documentos estejam nas suas mãos, para que você tenha aí até capacidade de argumentar e dizer a incapacidade do seu cliente, tá bom, Raquel? Que espero ter respondido. Camila, vamos lá. A Camila tá perguntando aqui, para desistir de um requerimento e entrar com um novo, é necessário peticionar o INSS? Você pode peticionar, tá, Camila? Não tem problema, você pode peticionar que você tá desistindo dali. O INSS às vezes vai analisar. Eu falo assim, depende tudo de estratégia, gente. Se for aposentadoria, por exemplo, e a pessoa quer desistir, e se você que precisar, você juntou aí laudos, formulários de insalubridade. Eu vou voltar à pergunta. E se você juntou formulários de insalubridade e é interessante aí para o perito já dar um parecer para você? Porque uma vez que o perito juntou esse formulário, analisou esse formulário de insalubridade e ele foi e reconheceu enquadrou, né, nos termos do INSS, ele enquadrou aquele tempo especial para você. Esse enquadramento dele vai estar registrado no CNIS indireto. E esse documento que a gente chama CNIS indireto, que é o relatório lá que tem no processo administrativo, isso já é prova para você usar para o seu pedido futuro. Então vai depender tudo da estratégia. Agora requerer, pode requerer, não tem problema, não tem essa formalidade toda igual na justiça, tá? Não tem. Boa tarde, Jeane, prazer ter você aqui, querida. Vamos lá para a segunda pergunta. Deixa eu ver aqui. Eu quero deixar o melhor por último, tá? Aqui, vou deixar essa dos honorários por último, porque é algo que eu vivi no escritório e eu tenho que dar essa dica para vocês, para que vocês garantam a concessão rápida do seu cliente, mas que também você possa garantir os seus honorários, porque não é justo você fazer um processo administrativo bem feito, garantir o direito do seu cliente já na esfera administrativa, mas na hora de receber seus honorários, você não se organizou, não pensou, não teve uma estratégia de cobrar, não preparou um contrato condizente aí com a situação do seu cliente e aí prejudica, tá? Sandra, eu vou ler a sua pergunta aqui, deixa eu só concluir essa aqui, ó. Posso dizer que sou providenciarista se eu não tiver pós-graduação? Gente, eu falo o seguinte até para os meus alunos, pós-graduação não significa que você vai ter prática, que você vai ser um expert. Você tem uma graduação a mais do que você da faculdade. Isso
ainda que te torne uma especialista no termo técnico, não vai te dar a prática. Quem vai te dar a prática são os clientes que você for atendendo, são as coisas que você vai fazer, são os benefícios que você vai buscar, são as coisas quebrar a cabeça mesmo. Eu falo que é para ir para o campo de batalha e resolver a situação do seu cliente. Isso sim vai te tornar uma previdenciarista. A sua dedicação, lógico, até de estar aqui comigo hoje conversando sobre isso, os seus estudos, a sua busca vai sim te tornar uma previdenciarista, mas uma previdenciarista de êxito. Só a prática vai te dar. Só quando você passar por determinadas situações. E sim, você pode ser chamada previdenciarista sem ter pós-graduação. Pós-graduação não é garantia de nada para você. É bom em teoria, excelente, mas o que fazer com essa teoria? Você precisa ter a prática, aprender a prática previdenciária para, inclusive, você saber quando você vai aplicar essa teoria que você aprendeu, tá? Deixa eu voltar aqui só para as perguntas aqui, né? Vamos lá. A Sandra tá me perguntando: professora, as microfichas são só para empregado doméstico, individual, autônomo, ou posso pedir para qualquer empregado? Olha só, microfichas são documentos de lá de 1970 e pouco, 80 e pouco. São documentos muito antigos e é para esse tipo aí de segurado. Não é qualquer empregado, porque o empregado mesmo, ele vai ter a forma de contribuição de outro jeito, tá? Então, empresários, tem até um termo que eu vou... como é que fala? Jesus, quando foge a palavra. É autônomo ou tipo autônomo, tinha um nome assim. Então, o empregado doméstico, o contribuinte individual, não. É o empregado autônomo, análogo a autônomo. Tem esse termo, para que você possa encontrar microficha. Eu sempre falo, quando você fizer, na dúvida, quando você fizer o seu requerimento, coloca no requerimento, reitere o seu pedido de microficha. Se tiver, ótimo. Mas se não tiver, também não vai fazer diferença. Mas não é para qualquer tipo de empregado, não. São empregados específicos, são tipos de segurados específicos que têm direito às microfichas, tá? Não é para qualquer tipo de segurado, não. E são poucos, né? É porque, assim, inclusive até o acesso a essa informação, ela é difícil, porque vinha todo mundo. Eu já até mostrei aqui algumas vezes, você vem todos os nomes das pessoas com a identificação. Então, o INSS não pode disponibilizar, é preciso pedir. Eu já achei, gente, 8 anos para uma empregada doméstica. Então, não é para todo segurado, é para alguns tipos, né? O autônomo, o análogo autônomo, o empregado doméstico é possível sim, tá? Para todos não. Vamos ver aqui. A Fernanda: estou para requerer 2 benefícios de pensão por morte, filho e companheira do segurado falecido, sendo que a companheira só tem a declaração pública de união estável pós-morte. Então, Fernando, olha só, o filho, né, ele já é da categoria ali de nível 1, né, já a dependência econômica é presumida, e da companheira também. Só que, além disso, tem que ter algumas provas mais atuais para você comprovar e garantir uma pensão aí vitalícia ou por mais tempo. Porque se você fizer só com a declaração de união estável, e eu não sei a data dessa declaração, né, que é essa escritura de união estável, às vezes você vai garantir aí só 4 meses, dependendo da data dela. Eu até falei aqui numa live passada que uma cliente, ela tinha uma escritura de união estável de mais de 30 anos e ela achou que era suficiente apresentar essa documentação para garantir aí a pensão por morte. A gente sabe que é presumido, tá? Como é que fala? É presumida a dependência econômica. Só que hoje, além disso, tem que ter outras provas para mostrar que essa dependência, que isso é recente, né? Que tinha uma dependência recente, você conseguia aí o benefício por mais de 4 meses para sua cliente. Então,
Para o filho é mais tranquilo, porque tem a certidão de nascimento, né? Faz parte da classe 1, a dependência econômica já é presumida. E da companheira você vai ter que buscar outras provas, tá? Para você comprovar essa situação aí de dependência econômica e garantir por mais tempo o benefício da sua cliente, tá, Fernanda? Tem conteúdos aí no meu feed que eu falo muito sobre isso, sobre essas provas de pensão por morte. Vale a pena você perder um pouquinho de tempo, preparar seu processo administrativo com mais cuidado, buscando outras provas, comprovante de residência, uma série de documentos para que você possa garantir aí mais tempo de benefício para sua cliente. Algumas dão entrada, o benefício é concedido por 4 meses, depois ele é cessado e a pessoa não sabe o que aconteceu. E é por conta disso aí. Não tem algumas provas aí de 2 anos para provar a dependência econômica, tá? Cuidado com essas provas. Fernanda, novamente aqui, você tendo prova, você pode fazer todo mundo junto. E até porque o filho, a pensão do filho vai ser cessada aos 21 anos, tá? Se ele não for, tiver algumas características que garanta aí pro resto da vida dele, né? Cessa aos 21 anos, gente, a pensão por morte. Não é 24 anos, igual nascível, porque a pessoa faz faculdade, não. Pensão por morte do filho cessa aos 21 anos. E aí, esse filho menor, a mãe que vai receber. Mas depois que ele alcança a maioridade, ela para de receber. Aí, às vezes, ela acha que está recebendo e está recebendo a parte dela. E aí, o tempo passa, as provas se perdem e numa belo dia você descobre que quem recebia era criança e ela não tinha direito. Então, se eu fosse você, perdi um pouquinho mais de tempo e ir atrás das provas aí já garantia para os dois, tá? Faz o pedido aí para os dois aí. Porque dentro lá do pedido, eu falo a prática, gente. Meu INSS é prática. Lá dentro do sistema, eu não tô entendendo. Pode ser que eu esteja falando alguma coisa, porque eu não sei o caso concreto. Mas se essa criança é filha dessa mulher, vai ser feito no nome dela, incluindo o CPF dele. É feito tudo ali dentro, tá? Tem que ter alguns detalhes aí, né? Que a gente sabe, quem atua na prática sabe. Mas tem que fazer tudo junto, tá bom? Espero aí que tenha ajudado de alguma forma. E busque aí. Obrigada aí para vocês que têm mandado perguntas. Ó, a Camila tá perguntando. Fotos servem para provar a dependência? Gente, qualquer prova, só foto não serve, tá? Só foto não serve, mas serve também. Você pode buscar, o INSS não costuma aceitar provas, tá? É mais fácil na justiça, mas tem outras provas muito interessantes que você pode buscar e provar essa situação. Não fica aí criando dificuldade correndo para o judicial, não. Você consegue resolver isso, inclusive, no administrativo. Eu tenho live aí ensinando isso, tá? Vamos lá. Não, a Camila, o valor da pensão por morte, ele não muda quando o filho atinge 21 anos, não. Ele vai cessar para o filho e hoje a mãe, no caso, a companheira, né, a pessoa, a pensionista, ela não vai ter esse valor agregado aí, né, no benefício dela. Vai diminuir, tá? Infelizmente. Infelizmente, são as coisinhas que vieram aí, tá? Gente, tem tanta gente perguntando sobre pensão por morte que eu vou fazer outra live aí sobre pensão por morte, tá? Vamos lá. Professora, Sandra perguntando. Tenho anotações na carteira de trabalho de empregado horista sem outras provas. Como pedir a inclusão no CNIS? Se tá lá naquela parte final da CTPS e não tá lá na parte de contrato, se é isso que eu tô entendendo, tem como buscar a prova no RAIS, no CAGED e fazer a inclusão através do formulário RAC, que é acerto de contribuições, tá? Tem como buscar essas provas também. E outras mais, gente, extrato do FGTS. Eu falo o seguinte, a vida do previdenciarista é buscar as provas, às vezes que o seu cliente vai ter dificuldade. Você pode trabalhar nisso
e cobrar por isso e resolver a vida do seu cliente através dessas situações, tá? Isso hoje é uma realidade na esfera administrativa consultiva. Foi época que a gente pegava um indeferimento do INSS e corria para o judiciário. Hoje a gente não pode se dar ao luxo, a gente vai ter que trabalhar essas provas e tem sim meios. Hoje a gente está numa era digital, online, a gente consegue fazer requerimentos lá, igual eu falei, através do RAIS, do CAGED e pedir esse período. Só que você já tem uma prova, que é a CTPS. Ela não é uma prova absoluta, mas se ela tiver toda anotadinha, em ordem cronológica, sem rasura, essa anotação ali é um início de prova, material para você, não tem problema nenhum, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Vamos lá. Vamos lá para a terceira e última pergunta aqui. Não vi mais nenhuma pergunta. Também saudade de você, Jana. Semana que vem a gente tá aí de novo nas nossas aulas Tirar Dúvida. Pode ter certeza, tá, gente? Essa semana a gente tá uma semana bem agitada, que vai ter aí um congresso do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, do qual eu faço parte. Eu sou coordenadora adjunta aqui da minha região, né, de Volta Redonda. E aí a gente tem que estar se dedicando a essas coisas também, mas eu vou estar fazendo live com vocês na quinta-feira, eu vou estar lá no congresso em Campinas, fazendo live com vocês, porque eu não largo a sua mão, pode ficar tranquila com relação a isso. E aí vamos para a pergunta, essa pergunta aqui eu achei muito bacana, porque tem muito a ver com o que eu até publiquei ali hoje. Como garantir bons honorários se o requerimento sair rápido no administrativo? E aí eu volto a pergunta para você que está aqui na live comigo. Imagina aí que você fez um processo bem feito. E aí eu pergunto, como fazer para garantir um honorário justo, bons honorários e um requerimento que vai ser bem mais rápido? Se você não sabe, hoje nós temos a IA, que é a inteligência artificial no INSS. Meu amigo e a minha amiga, a gente tem uma inteligência artificial, não é só o chat GPT, não. A gente tem aí essa inteligência que vai pegar o seu processo e se você não tiver estratégia para fazer, ele vai dar indeferimentos aí em questões de dias para você, tá? E é por isso que eu falo, faça um processo administrativo bem feito, bem organizado, com a documentação certinha, mas também tenha cuidado no seu contrato de honorários. E se você estiver aqui hoje, essa é a cereja do bolo para você. Eu postei hoje no History um caso que eu consegui a aposentadoria do meu cliente exatamente em 13 dias. Em 13 dias. Eu entrei em pedido dia 2 de outubro, o benefício foi concedido anteontem, 15 de outubro. Exatamente 13 dias. Aí eu pergunto para você, se eu tivesse colocado lá no meu contrato que ele teria que me pagar 30% do êxito, como seria esse êxito? Como que seria esse valor? É muito simples, tá? Como é que funciona? O INSS calcula o benefício de 30 dias. Se ele recebeu lá, sei lá, 3 mil reais, é só você dividir 3 mil reais por 30 dias e multiplicar por 15, que foi 15 dias que eu ganhei. Fazendo aí redondamente, vai dar 400 e poucos reais, 15, vai dar 1.000 e poucos reais, os 30%, tá? 1.000 e poucos reais, isso mesmo. Aí multiplicando aí vai dar 1.000 e poucos reais os 15 dias, tá? Então, divide 3 mil por 30. Resumindo, vai dar 1.000 reais e calcula 30%. Eu vou receber menos de 500 reais se eu tiver feito um contrato de 30% do êxito. Você já pensou? Você fez um processo, igual os colegas aqui estão perguntando sobre provas, onde conseguir, sobre microfichas, sobre como conseguir provar tempo. Aí você fez todo o trabalho, correu atrás de tudo, fez todo o processo administrativo bem feito, colocou na ordem certinha, peticionou lá do jeito que a gente ensina, sem juridiquês, e aí o benefício foi concedido 13 dias.
foi uma alegria e uma tristeza, se você não souber fazer o contrato. Por quê? Porque se você colocou 30% do êxito, você não vai receber R$500, dependendo do valor do benefício do seu cliente. Por quê? Porque você vai receber 15 dias de atrasado. Por isso que eu falo, cuidado aí com o seu contrato. E como você pode garantir bons honorários com esse contrato de honorários? Com esse contrato que você combinou com o seu cliente. Porque sim, na esfera administrativa, você pode fazer seu contrato de honorários, você pode fazer sua procuração, você pode fazer tudo bonitinho ali. De jeito que a gente faz no judicial, a gente faz ali, no administrativo. Só que o atrasado no administrativo chama complemento positivo. E esse complemento positivo nada mais é do que atrasados, tá? Só que você vai receber no administrativo. Não vai ser por precatório, por RPV, vai ser através de um complemento positivo ou de um PAB, que é pedido alternativo de benefício. Tem a regra do valor que eu já expliquei aqui N vezes, que você tem até mais, como é que fala? O valor é mais amplo que o juizado, é 20 vezes o teto do INSS, que hoje é R$ 7.507,49. Então, assim, tem muitas vantagens, só que essas vantagens você vai precisar ter cuidado com relação ao que você tá ao que você tá pedindo. Por quê? Ao que você fechou de contrato. Por quê? Porque se você não só colocou no êxito, a mania, né, que nós advogados tínhamos de só falar êxito, você só vai receber isso. Então, como garantir? Você tem que primeiro ser o primeiro juiz do seu processo, a primeira juíza do seu processo. Você que vai analisar e dizer se realmente ele tem direito ou não. Se você analisou, tá redondinho, igual eu fiz com esse cliente, tá? E vi que ele tinha condição de aposentar, o vídeo caiu. Voltamos, gente, voltamos. Voltamos aqui porque eu acho que caiu, tá? Então vou de novo. Se você fez o cálculo bonitinho, tem certeza do que você vai fazer, no seu contrato você tem que colocar um honorário. Ou honorário com valor fixo, ou 2 benefícios, conforme a tabela da ordem diz, né? 2 benefícios concedidos e corrigidos, ou o percentual. Por quê? Porque se você não colocar isso, você vai receber um valor muito inferior àquilo que realmente você deveria receber. E nesse caso que eu mostrei no history, eu fiz exatamente isso. Eu sabia as chances de eu garantir o benefício do meu cliente. E por saber esse direito, eu fiz um contrato muito bem feito. Eu coloquei 2 a 3 salários de benefício e 30%. Eu vou receber 30% também, que é os R$500, mas eu vou receber o valor lá de 3 benefícios concedidos e atualizados, tá? Porque às vezes pode demorar tempo, você quer atualizado, porque vai ter a correção monetária. E aí você garante os seus honorários de forma justa. Como ele vai te pagar? À medida que ele for recebendo, ele vai acertando com você. Pode ser acertar 30%, ele pode acertar um valor que você determina. Eu falo, não tem problema, carnê das Casas Bahia também paga a conta. Faça um carnezinho bonitinho, põe anotado aí no seu controle, na sua planilha e receba todo mês. Isso aí você não dependeu do êxito. Por quê? Porque você trabalhou, você garantiu. Sem falar nas cláusulas que eu já expliquei com relação a tempo especial, quando a gente consegue, mas não consegue o benefício específico. Então, se você tiver esses cuidados, você sempre será remunerado pelo trabalho que você fez. Não esqueça, advogado trabalha pelo meio, nossa atividade é de meio, a gente vai fazer tudo para garantir aquele fim, mas se o fim não for alcançado, você já trabalhou. Então, se você já trabalhou, você tem que receber, porque senão você vai trabalhar anos e anos, vai poder fazer vários trabalhos e no final você não ganhou aquilo que era o objeto inicial e fica frustrado e garantiu aí um bom benefício para o seu cliente, tá? A Vânia Cardoso tá falando aqui que ela tá numa briga com o INSS para reconhecer um vínculo da carteira.
e não desisto. Vânia, vale a pena você fazer recurso para a junta de recursos também, tá? Se o INSS analisou o mérito, você já viu e foi indeferiu, sobe com esse processo administrativo aí para a junta de recursos, tá? E a Sandra, ó. Então, olha só, eu espero aí, isso faz sentido para vocês? Faz sentido? Me diz aí, vocês já passaram por essa situação? Conta pra mim. Algum contrato, algum serviço que você já fez? Vem cá, Yuda, vem cá, Yuda. Vem cá. O cachorrinho vai ter que participar da live porque ele tá com medo de alguma coisa aqui. Se isso faz sentido pra você, se você já passou por essa situação e teve aí a questão do negada aí do seu cliente, essa situação, ou então negou, quer fazer recurso, ou então não sabia como cobrar, usa essa dica que eu te dei aqui, que vai fazer toda a diferença na sua vida, tá? A Sandra voltou aí com a pergunta com relação a microficha. Sandra, é para o empregado, equiparado a empregado e empregado doméstico, tá? 1973, 1980, acho que até 81, porque a partir daí a gente já tem a migração para o CNIS, tá? É possível pedir microficha sim, tá bom? O artigo de lei eu não sei de cabeça. Se você citou aí, dá uma lidinha lá e vê o que diz o artigo de lei, a lei de benefício 8.203 de 1991, que você vai ter sua resposta. E, gente, pedir nunca é demais no INSS. Peça. O não você já tem. Coloca lá no seu pedido, né? Se tem microfichas. Então, peça-se. Se tiver. E o pedido é simples, tá, Sandra? É só colocar no seu requerimento, ó. Venho solicitar a verificação no sistema do INSS a existência de microfichas para o período tal, quando o cliente for empregado ou equiparado a empregado ou a empregado doméstico. Faça isso e vai fazer toda a diferença na sua vida, tá? Por quê? Porque se tiver, o INSS vai apresentar. E se tiver e ele não apresentou, você tá lá com o pedido, você pode forçar para a junta de recursos baixar em diligência e garantir as microfichas, tá? O INSS, ele não costuma, se tiver, ele vai apresentar, tá? É porque são situações muito específicas, tá? E aí você busca aí o artigo de lei, mas nem se preocupa com isso para citar no seu requerimento. Você pode colocar no seu pedido independente, coloca lá preliminarmente, venho requerer a apresentação de verificação e apresentação de microfichas no período tal para a categoria de empregado doméstico, equiparado a empregado doméstico, aliás, equiparado a empregado, né? Empresário, na realidade, empresário. E aí você lê o artigo de lei que tá lá, mas não se apegue nisso não. O requerimento administrativo, ele não tem essa formalidade da gente ter que citar o artigo de lei para o INSS ver. Não, gente, até o segurado pode fazer o pedido. E se ele pode fazer, ele não sabe onde está isso aí na lei. Então, faça o pedido simples. Se você tem dúvida ou se você quer buscar esse tempo, coloca aí preliminarmente no seu pedido que vai aparecer, tá? As microfichas de empregado, tá? Mas é específico, é o que tá na lei. Os tipos de segurado que tem na lei é o que vai ter direito a microficha. Vai ter a possibilidade de ter microfichas, não é direito, né? Porque essa microficha, ela existe, é um registro que tem. Eram períodos onde aparecia todos os segurados e os períodos de microfichas, tá? Eu tenho conteúdo aqui que só fala disso. E aí tá lá bonitinho os artigos de lei e tudo para você buscar. Mas são tipos de segurados específicos, sim. E aí, abre aí esse artigo de lei. Se tiver, o que tiver escrito ali só vale para esse povo aí, tá bom?